Frente a ayer, Hoje vamos fazer algo diferente de ontem. vamos a continuar donde nos quedamos, Vamos continuar de onde paramos, porque Mario ya no podía traducir más porque o Mário já não tinha condições para traduzir mais. y me cortó el sermón en dos. E dividiu o sermão naquele momento em dois. Entonces nos va a llevar tal vez 20 minutos, media hora. Então este momento vai nos levar provavelmente 20 minutos, 30. Entonces lo que vamos a hacer es un descanso de 5 minutos. Depois disto faremos um descanso de 5 minutos. Y aunque soy latino, E mesmo Olha, sendo latino, tengo que decir que son 5 minutos alemanes. e ainda que seja latino, quer dizer que são 5 minutos alemães. Y después entraremos en la última sesión, E depois entraremos na última sessão, que probablemente sea una hora. que talvez pode ser 1 hora. Y luego un pequeño descanso E depois mais um descanso. a lo que diga Mario. Dependendo daquilo que diga o Ya. Mário. Y después las preguntas y respuestas si os quedan fuerzas. E depois, se tiverem forças, teremos o perguntas e respostas. O tempo de perguntas e respostas. Aquí simplemente le pedí a Mario esto para aprovechar y poner en la pizarra. Então eu pedi isto ao Mário só para tirar alguns apontamentos, Para ayudaros a, bueno, aprovechando el repaso de lo que hemos visto, para fazer um pequeno resumo daquilo que vimos na noite passada, pero ayudaros también a la hora de leer el libro de Apocalipsis mas também para ajudar, enquanto leem um livro de Apocalipse, a saber cómo leerlo. a entender ou a saber a melhor forma de ler o livro. Ya. Y saber en qué momentos la cronología se detiene. E conhecer em que momentos é que a cronologia para Y hay un paréntesis. e surge um parênteses. Y por qué está el E paréntesis. porquê que está aí esse parênteses? Y después ver cómo sigue la cronología y dónde se retoma. E entender como segue a cronologia ou aonde ela retorna essa Si cronologia. eso se os queda claro en la cabeza, Se isto fica claro na nossa mente, os va a ser mucho más fácil entender el libro de Apocalipsis. será mais fácil entender o livro de Apocalipse. Y aunque puede ser que a lo mejor hay algunos detalles que no E entendáis, mesmo que haja alguns detalles que não entendemos, vas a tener una idea general de todo el libro. pelo menos podemos ter uma ideia geral de todo o livro. Entonces, como vimos ayer, lo que nos encontramos en los capítulos 1 al 3 Então, como vimos ontem, o capítulo 1 a 3 es realmente que se trata de la revelación de Jesucristo fala acerca da revelação de Jesus Cristo. y que Jesucristo va a ser el juez de todo, E apresenta Jesus Cristo como o juiz de todos. pero su juicio empieza con la iglesia. Mas o seu juízo começa com a igreja. Después, en los capítulos 4 y 5, Depois, o capítulo 4 e 5 se nos presenta el derecho de Cristo para juzgar al mundo. apresenta-nos o direito de Cristo para julgar o mundo. Estos capítulos van a marcar el comienzo de todo lo demás. Então estes capítulos vão marcar o início de todas as outras coisas. Y luego, entonces, a partir de aquí es cuando empieza la cronología. Então, a partir daqui é quando começa a cronologia. Entonces nos vas a encontrar que en el capítulo 6 Então vais ver que no capítulo 6 se van a abrir 6 sellos. vão ser abertos 6 selos. Pero en el capítulo 7 Mas no capítulo 7 vamos a encontrar la primera pausa, veremos a primeira pausa. donde se detiene la cronología. Aqui para a cronologia. Que básicamente es para explicar E basicamente aqui é para explicar quién va a sobrevivir a los 6 sellos. quem vai sobreviver aos 6 Porque selos. es un juicio tan terrible Porque é um juízo tão terrível que entonces la cuestión es quién puede sobrevivir. que a questão é quem poderá sobreviver. Es algo terrible. É algo terrível. Entonces aquí se nos van a dar dos grupos, Então aqui vão ser apresentados 2 grupos, los os 144.000 144.000 y la iglesia o la iglesia. e a igreja. Entonces los 144.000 serán protegidos milagrosamente en la tribulación. Então os 144.000 serão protegidos milagrosamente na tribulação. Son israelitas, São israelitas, 12.000 de cada tribu. 12.000 de cada tribo. Y después la iglesia E depois a igreja será protegida será protegida, siendo sacada de la gran tribulación, sendo retirada da grande tribulação. que son los que vienen de la tribulación, E estes são os que vêm da que es tribulação. lo que explicábamos ayer. Foi o que explicámos ontem. Entonces ahora a partir del capítulo 8, Então, a partir do capítulo 8, se retoma la cronología. voltamos outra vez à cronologia. Entonces del 8 al 9 Do 8 ao 9, se va a abrir el séptimo sello será aberto o 7º selo y empiezan las e trompetas. começam as trombetas. En el capítulo 10 E o capítulo 10, es otra pausa, temos outra pausa, porque Juan ya no aguanta más. porque João já não aguenta mais. Dice,
Mi cuerpo no da para ver todo esto. O João diz, meu corpo já não aguenta ver todas estas coisas. Entonces el ángel le da un librito que come, Então o anjo dá-lhe um livrito para que coma, que simplemente es para darle fuerzas físicas. simplesmente está aí para dar-lhe forças físicas. Porque luego el capítulo continúa Porque logo o capítulo continua y le dice que tiene que seguir, al final, el último versículo, que tiene que seguir profetizando. e diz no final, no último versículo, que ele tem que seguir com a profecia, tem que seguir profetizando. Entonces, ahora la cronología se retoma en el capítulo E 11. agora a cronologia reinicia no capítulo 11. Pero en el capítulo 11 seguimos en la sexta trompeta Mas no capítulo 11 seguimos a sexta trombeta y se nos presenta otro evento paralelo en esa trompeta. e aqui apresenta-nos um evento paralelo a esta trombeta. En el capítulo 9 nos habíamos quedado E no capítulo 9, onde ficamos, con esa trompeta con un ejército de 200 millones de soldados espirituales. então no capítulo 9 vimos que esta trombeta apresentava um exército de 200 Millones de soldados espirituales 200 milhões de soldados espirituais que van a matar un tercio de la población que mundial. vão assassinar um terço da população mundial. Y a la vez aparecen dos testigos E nesse momento aparecem duas testemunhas que van a hacer señales y prodigios, que vão fazer sinais e prodígios van a cerrar el cielo, e vão fechar o céu, traer sequía, trazer uma grande seca. los pueblos los odiarán Os povos odiarão estes y al final estas será el testemunhas. anticristo quien los mate. E depois o anticristo irá Los matará. a matar estas Y Dios testemunhas. Dios los resucitará e irán con él. E eles depois ressuscitarão e subirão com Cristo. También encontramos en el capítulo 11 la séptima trompeta. E no capítulo 11 também encontramos a sétima trombeta. Y aquí fue donde nos quedamos ayer. E foi aqui que parámos ontem. Pero simplemente os voy a poner el resto de la estructura Então eu vou só apresentar o resto da estrutura para que lo tengáis claro y continuamos donde lo dejamos para ayer. que traga alguma clareza e a partir daqui continuamos. Entonces nos encontramos que de 12 a 16 es otra pausa. Então vemos que do capítulo 12 a 16 temos outra pausa. Va a ser un paréntesis. Parênteses. Y veremos por qué. E veremos porquê. Y luego de 17 al 19 E logo, do capítulo 17 ao 19, se nos presenta de nuevo la cronología otra vez. é-nos apresentado, uma vez mais, a cronologia. O sea que se retoma del 11 al Então, 17. vemos que inicia do 11 até ao 17. Y después en el 20 E depois, no capítulo 20, sigue la cronología con el milenio. segue a cronologia com o milénio. Y luego capítulos 21 y 22 E logo, os capítulos 21 e 22, termina la cronología con los nuevos cielos y la nueva tierra. cessa a cronologia com os novos céus e a nova terra. Aunque esto parece chino, Agora, isto pode parecer chinês, porque no se ve muy claro, porque não parece muito claro, me gustaría una pizarra más grande, ou precisava de um quadro maior, pero Mario no me quiso dar una mas más o grande. Mário não quis dar um quadro maior. Pero lo importante es acordaros, capítulo 7 hay un parón, Contudo, é importante lembrar que no capítulo 7 existe um parênteses. capítulo 10 otro parón, Capítulo 10 igual, capítulos 12 a 16. e 12 a 16 também temos outro parênteses. Entonces, si los eliminaseis, Se eliminássemos estes parênteses, estas pausas, que no deberéis hacerlo, que não devemos fazer, é claro, pero podríais leer toda la cronología de los eventos, podíamos ler todas as cronologias de todos os eventos, desde 6 hasta el 22, do 6 até ao 22, siguiendo el orden de cómo sucede, seguindo a ordem de como tudo acontece, saltando estos capítulos. saltando aí estes capítulos, estas pausas. Entonces, una vez que tengo esto claro en mi cabeza, Então, uma vez que eu tenho este plano na minha cabeça, me va a ayudar muchísimo a poder entender qué está sucediendo en Apocalipsis. vai-me ajudar muito a entender o que é que está a acontecer no livro do Apocalipse. Porque como vamos a mencionar, Porque como vamos ver agora, nos vamos a encontrar que algunas descripciones se repiten, vais ver que algumas descrições repetem-se, pero lo hacen desde perspectivas diferentes. mas são feitas de perspectivas diferentes, distintas. Y eso suele suceder en estos paréntesis. E isto acontece geralmente nestes parênteses. Pero si no soy consciente de ello, Mas se nós não somos conscientes destes parênteses, no voy a tener ni idea de qué está sucediendo. não vou ter a noção daquilo que está a acontecer. Entonces, simplemente acordaros de esto Então, lembrem-se disto y vais a poder leer el libro e poderás ler o livro con mayor facilidad. com mais facilidade. Y al final, el propósito del libro será cumplido en vuestras vidas, E no final, o propósito do livro será cumprido nas nossas que vidas, es la revelación de Jesucristo. que é a revelação do Senhor Jesus Y Cristo. eso es lo que buscamos en estas sesiones. E é isto que procuramos nestas sessões. Entonces, Então, nos quedamos en el capítulo 12 terminamos aqui no capítulo y 12. habíamos dicho que estamos hablando que en la séptima trompeta, en el capítulo 11, E falámos que na sétima trombeta do capítulo 11
Es un punto álgido de todo el libro, un clímax. É um clímax, o ponto auge, o auge de todo o livro. Porque nos ayuda a entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Porque ajuda-nos a entender o que está a acontecer e porquê que está a acontecer. Como decíamos ayer en el versículo 15, Falámos ontem do versículo 15, lo voy a leer y dice que el reino del mundo e diz aqui no versículo 15, o reino do mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor tornou-se reino do nosso Senhor y de su Cristo. e do seu Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. E Ele reinará por todo o sempre, por todos os séculos. ¿Por qué Cristo está enviando plaga tras plaga, tras plaga, tras E plaga? porquê que Cristo envia praga após praga após praga? Pospraga. Praga. Porque está conquistando el mundo. Porque Ele está a conquistar o mundo. Está recuperando el reino del anticristo Está a recuperar o reino do y lo anticristo. está poniendo bajo su dominio. E está a colocar este reino do anticristo debaixo do seu domínio. No solo es una declaración de guerra, Não é só uma declaração de guerra, sino que es la guerra de Cristo contra el mundo. mas é também uma declaração de guerra da parte de Cristo contra o mundo. Se está presentando como el conquistador victorioso E Ele aparece como um conquistador vitorioso y como el juez del mundo. e como o juiz do mundo. Y entonces una vez que conquista el mundo, Então, uma vez que Ele conquista o mundo, como haría cualquier conquistador, como faria qualquer conquistador, ese conquistador trae recompensas este conquistador traz recompensas y trae condenación. e traz condenação. Condenará a unos y recompensará a otros. Condenará uns e recompensará a outros. Y eso es exactamente como termina la séptima trompeta, E é assim exatamente como termina a sétima trombeta. porque el versículo 18 dice lo siguiente. Porque o versículo 18 diz o seguinte, Y está diciendo que ha llegado el momento, se está preparando el momento para qué? e explica-nos que é preparado o momento, e é preparado o momento para quê? Para dar recompensa a tus siervos los profetas, Para dar a recompensa aos teus servos, os a profetas, los santos aos santos y a los que temen tu nombre, e aos que temem o teu nome, a los pequeños y a los aos grandes, pequenos e os grandes, y de destruir e o tempo de destruir a los que destruyen la tierra. os que destroem a terra. Y esta frase introduce la sección, el paréntesis, E esta frase introduz este novo parênteses, del 12 al 16. do 12 ao 16. Porque estos capítulos van a presentar Porque estes capítulos vão-nos apresentar quiénes son los que reciben la recompensa quem são aqueles que recebem a recompensa y quiénes son los que van a ser e condenados. quem serão os condenados. Y los que van a recibir la E recompensa, os que vão receber a recompensa, empieza el capítulo começa o capítulo diciendo que es Israel. dizendo que é Israel. Fijaos, Apocalipsis 12:1. Vejam aqui, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Una pausa antes de explicar. Uma pausa aqui antes de explicar. Aprovechando este versículo porque es un buen ejemplo de ello. Aproveitar este versículo porque é um exemplo. Me preguntaban ayer, Perguntavam-me ontem, ¿cómo puedes saber cuándo algo es literal y algo no lo es? como é que nós podemos saber que algo é literal em Apocalipse ou não é literal em Apocalipse? Porque el propio libro te lo dice. Porque o próprio livro te diz. Ahora te acaba de decir, esto es una señal. Agora diz, este é um sinal. Esto no es literal, Isto não é literal, pero va a apuntar a una realidad literal. mas vai apontar para algo que é literal. Va a apuntar a personajes que sí existen, Indicará alguns personagens que de facto existem, pero los describe de manera con señales. mas descreve de uma forma que usa sinais. Como en el capítulo 17, Como no capítulo 17. que voy a hacer lo mismo. E será feito o mesmo. Que dice, este es el misterio Este é o mistério. y como ahora diz, te lo explica. E agora explica o Lo qual é o mismo que hace en el mistério. capítulo 1, E é a mesma coisa com o capítulo 1. cuando habla de las iglesias como candelabros. Quando fala das igrejas como candeeiros. Lo dice, este es el misterio de los candelabros. Este é o mistério dos candelabros. Son las 7 iglesias. São as 7 igrejas. Entonces el propio libro Então, o próprio livro te va a decir cuando no es literal vai dizer quando é literal y el resto es literal. e quando o resto é literal. Entonces es así de sencillo. E é assim muito simples. Y este es el ejemplo, es un ejemplo bueno de ello. E este é um exemplo perfeito. Y Bom, la señal que aparece aquí então, o sinal que aparece aqui representa a Israel. representa Israel. Y sabemos que representa a Israel E sabemos que representa Israel porque este lenguaje alude claramente a Génesis 37 y 19. porque esta descrição leva-nos a Gênesis 37. En Génesis 37 y 19, José tiene un sueño Gênesis 37, 19, José tem um sonho y en ese sueño se habla de Jacob, su padre, e neste sonho é falado acerca de Jacó, o seu pai, como el sol. como o sol. Jacó é o sol. Sí, Raquel, E Raquel, la luna, a lua. y sus E os hermanos seus irmãos
las as estrellas. estrelas. Y todos ellos constituían la familia de E Israel. todos eles constituíam a família de Israel. Y es exactamente el mismo lenguaje de este E versículo. esta é a mesma linguagem que vemos neste versículo do Apocalipse. Y Dios va a cumplir todas sus promesas para con esta nación. E Deus vai cumprir todas as suas promessas para com esta nação. Y al final de la E no tribulación final da tribulação, va a recompensar a todos los israelitas que queden con vida. vai recompensar todos os israelitas que convidaram o Senhor. Y la primera recompensa que les dará, E a primeira recompensa que dará o Senhor, en base a Romanos 11:26, baseado em Romanos 11:26, es que todos serán salvos. é que todos serão salvos. Todos los israelitas que sobrevivan, Todos os israelitas que sobrevivem, en ese instante neste momento, pasará el mayor avivamiento de la historia. acontecerá o maior avivamento da história. Toda una nación será salva. Toda a nação será salva. Y una vez que toda esa nación sea E salva, uma vez que esta nação, que toda a nação seja salva, después los va a recompensar depois irá recompensar, trayéndolos a la tierra prometida. trazendo-os à terra prometida, En obediencia, em obediência. no en desobediencia como están ahora, E agora, neste caso, estão em desobediência. sino que bajo el reino de Cristo, Mas no reino de Cristo, cuando transforme esos corazones, quando transforma os seus los corações, hará volver de todas las naciones fará com que eles voltem de todas as y nações los plantará en la tierra, e plantará outra vez o povo na terra. tal y como promete el Antiguo Testamento. Assim como promete o Antigo Testamento. Y hay muchísimos pasajes que hablan de ello. E existem muitas passagens que falam acerca disso. Deuteronomio 30, versículos 1 a 6. Deuteronômio 30, versículo 1 a 6. Jeremías 49. Jeremias 49. Pero en especial os voy a leer uno muy interesante en Jeremías 30. Mas vou ler uma passagem em particular em Jeremias 30. Jeremías 30, versículo 3. Jeremias 30, versículo 3. Jeremias capítulo 30, versículo... Ya. Jeremías 30, versículo 3. Jeremias 30, versículo 3 diz: Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo, de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais e a possuirão. Y dices, bueno, aquí está claro, llegará un día cuando Dios hará volver a Israel y a Judá. Então, aqui é claro, diz que haverá um dia em que vão regressar a Judá. Y puedes decirme, bueno, E pode dizer, bem, e ese fue el exilio cuando volvieron de Babilonia. isto foi o exílio, quando voltaram da Babilônia. Ah, pero es que el versículo 8 sigue explicando qué pasará en ese día. Mas o versículo 8 diz o que é que vai acontecer nesse Y dia. fijaos, versículos 8 y 9. Vejam aqui, versículo 8 e versículo 9. Léelos, por favor. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Qué importantes son estos versículos. Que importantes são estes versículos. Porque lo que dice es que en ese día, Porque diz que neste dia, cuando Él los haga regresar de la tierra prometida, quando Ele fizer com que regressem da terra prometida, dirá que ya no estarán bajo el yugo diz que já não estarão debaixo do jugo de extraños, dos estranhos, los gentiles. os gentis. Es a lo que se refiere con extraños. Aos gentios, aqueles que são referidos como estranhos. Cuando Israel volvió de Babilonia, Quando Israel voltou da Babilônia, estaba bajo el reinado medo-persa. estava debaixo do reinado do Medo-Persa. Después del reinado medo-persa siguió bajo el reinado griego. E depois desse reinado, trasladou-se para o reinado grego. Y para o después reino del grego. reinado griego siguió bajo el reinado romano. E depois desse reino, foi para o reino romano. Y ha sido la tierra prometida, sigue bajo el reino de los E gentiles. sempre foi assim, a terra prometida, debaixo do domínio dos gentios. Aún no tienen la soberanía sobre esa tierra. Ainda não tem a soberania sobre essa terra. Solo hay que ver lo que sucede hoy en día. Até um dia. Pero lo curioso es que también en ese día Mas é curioso que também neste dia servirán al Señor su Dios. servirão ao Senhor seu Deus. Y no nos olvidemos E não nos esqueçamos que en el versículo 3 que no versículo 3 que leímos, temos, dice que mi pueblo Israel y Judá. diz aqui Israel e Judá. Está hablando de Israel y Judá. Está a falar do povo Israel e Judá. Esto no hay manera de interpretarlo de otra forma. Esta não há maneira de interpretar de outra forma. A la iglesia nunca se le llama Judá A igreja não se chama nunca Judá, o Israel y Judá, ou Israel ou Judá. sino que la nación de Israel y la nación de Judá eran dos reinos divididos, Mas a nação de Israel e a nação de Judá eram dois reinos divididos. serán unificados, Agora serão unificados, traídos a la tierra, serão trazidos à terra. y ese pueblo E este povo dice que servirá al Señor su Dios. diz que servirão ao Senhor seu Deus. ¿Israel está sirviendo al Señor su Dios? Israel está a servir ao Senhor seu Deus? No. Não.
Y luego dice que David, su rey, E logo diz que Davi, o seu rei, pero Jeremías fue escrito 300 años después del reino de David. mas Jeremias foi escrito 300 anos antes do reino de No, Davi. no, después. Não, depois. Después de... Desculpem. Ya, obrigado. Estarán sirviéndole a él. Mas depois, e diz que aqui que servirão a este rei. ¿De quién está hablando? Então, de quem está a falar? ¿A quién se presentaba en el libro de Apocalipsis al principio como el león de la tribu de Judá? Quem é que se apresentava no livro de Apocalipse como leão do reino de Judá? Como la raíz de David, Como aquele que era a raiz de Davi? el Mesías. O Messias. El Mesías reinará Então o Messias reinará y en ese momento recompensará a Israel, e nesse momento recompensará Israel, no solo salvándoles, não só salvando-os, sino que dándoles la tierra mas prometida. também dando-lhes a terra prometida. Les dará autoridad y señoría sobre las naciones. Dar-lhes-á autoridade e soberania sobre as nações. Y cumplirá sus promesas dadas a Abraham, E cumprirá as suas promessas a Abraão, que sus foi feitas a promesas Abraão, dadas a David, aquelas que foram dadas a Davi, y realmente cumplirá unas promesas del nuevo pacto. e na verdade cumprirá as promessas do novo pacto. Porque en Deuteronomio 30, donde se promete el nuevo pacto por primera vez, Porque Deuteronômio 30 é-nos prometido o novo pacto pela primeira vez. cuando dice que les dará un nuevo corazón, Quando diz que lhes dará um novo coração, entonces los traerá de vuelta a la e tierra. então trará-lhes-á de novo para a terra. Van de la mano. Vão assim agarrados na mão. Si tuviesen su oportunidad de seguir leyendo el libro de Jeremías también, Ou são duas coisas que vão juntas. E se nos dessem a oportunidade de ler o livro de Jeremias outra vez, encontraríamos que a partir del capítulo 36, teríamos que, a partir do capítulo 36, después de que se prometió el nuevo pacto en el 31, depois da promessa do novo pacto no capítulo 31, se habla de la restauración de Israel en la tierra prometida. aí é falado da restauração de Israel na terra prometida. Una y otra vez en el Antiguo Testamento. Vez após vez no Antigo Testamento, El Antiguo Testamento debe gobernar nuestra interpretación del Nuevo, o Antigo Testamento deve governar a nossa interpretação do Novo, no al revés. e não ao contrário. Y el Antiguo Testamento es claro, E o Antigo Testamento é claro. y ahora Apocalipsis 12 es claro. E agora, Apocalipse 12 também é claro. Israel será recompensado. Israel será recompensado. Cuando Cristo venga victorioso, Quando Cristo regressa vitorioso, restaurará a su pueblo y lo recompensará. restaurará o seu povo e também recompensará o seu povo. En Apocalipsis 12:13 se nos presenta otro personaje. E no versículo 13 de Apocalipse 12 é-nos apresentado um novo personagem. Perdón, versículo 3. O versículo 3, perdão. Y en este caso este personaje no va a recibir recompensa, E neste caso, este personagem não recebe recompensa, sino que va a sufrir condenación. senão que irá sofrer a condenação. Y este personaje también se describe como una señal, E este personagem também é descrito como um sinal. como un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos. Um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Pero el versículo 9 del mismo capítulo Mas no versículo 9 do mesmo capítulo, nos indica indica-nos a quién se refiere la señal. indica-nos o que é que este sinal se refere, a que se refere este sinal. Y es el diablo. E o sinal refere-se ao diabo. El diablo será condenado al final. O diabo será condenado no final. Luego el capítulo 13 Então, no capítulo 13, va a presentar otros 2 individuos que también serán destruidos. irá apresentar outros 2 indivíduos que também serão destruídos. Y en los versículos 1 a 10 se presenta al anticristo, E do versículo 1 a 10 é apresentado o anticristo, con la famosa marca del anticristo. com a famosa marca do anticristo. Pero no voy a decir nada, Mas eu não vou dizer nada quanto a este ponto, por fastidiaros. só para vos deixar mais irritados. Y luego los versículos 11 al 18 E logo no versículo 11, até nos versículos 11 ao 18, también se presenta a un ser humano, também é apresentado um ser humano que será el falso profeta del anticristo. que será o falso profeta do anticristo. Y luego todos estos, E logo todos estos dos con sus seguidores a los que engañarán, estes todos com os seus seguidores que foram enganados por eles, serán destruidos a manos de otro personaje, serão destruídos por outro personagem, que aparece en el versículo 5 de capítulo 12, que aparece no versículo 5 do capítulo 12, que es el niño que nacerá de la mujer, que é a criança que nascerá da mulher. ese niño Mesías. E este filho Messias. Y no nos olvidemos que Jesús E não nos esqueçamos que Jesus es israelita. é judeu, é israelita. Y cuando se siente en el trono de Israel como israelita, E quando se sentar no trono de Israel como israelita, va a condenar
al diablo, irá condenar o diabo, va a condenar al anticristo, condenará o anticristo, al falso o profeta falso profeta y a todos sus e seguidores. todos os seus seguidores. Va a eliminar a sus enemigos. Vai eliminar todos os seus inimigos. Y con esto en mente, E com isto na mente, llegamos a los capítulos 14 y 15, chegamos aos capítulos 14 e 15, que siguen siendo parte del mismo paréntesis. Aún no hemos retomado la cronología. que ainda estão dentro do mesmo parênteses, ainda não chegamos, não retomámos a cronologia. Pero estos capítulos nos van a presentar el juicio Mas estes capítulos apresentar-nos-ão o juízo desde la perspectiva celestial. da perspectiva celestial. Y el objetivo de estos dos capítulos es importante. E o objetivo destes dois capítulos é importante. Es porque es para que no nos perdamos É para que não nos percamos, sim, en medio isso de bem, todo lo que está sucediendo. no meio de tudo aquilo que está a acontecer. Porque es muy fácil quedarse pensando Porque é muito fácil pensar en todas estas señales. em todos estes sinais. Un dragón, Um dragão, una mujer un poco rara, uma mulher um bocado estranha, estos demonios con cara de langosta, estes demónios com cara de... Até me esqueci do nome já. locos. De gafanhotos. Estos demonios feos, Estes demónios feios. esta estrella de ajenjo que caerá, A estrela de absinto que cairá. estos 7 sellos, Estes 7 selos. 7 as trompetas, 7 trombetas. 7 copas que aún no pasaron, 7 taças que ainda não sucederam. estos paréntesis que nos confunden. Todos estes parentes que nos confundem. ¿Qué está pasando aquí? O que é que está a acontecer aqui? Y el capítulo 14 dice, "Psst, para el carro. E o capítulo 14 diz: "Psst, para o carro. Cristo gana. Cristo ganha. Eso es lo que importa. Isto é o que importa. Eso es lo que tienes que saber. É isto que temos que saber. Capítulo 14, versículo 1. Capítulo 14, versículo 1. Miré y ahí el cordero, E olhei, e eis que estava o cordeiro, de pie sobre el monte Sión. sobre o monte Sião. Juan está viendo el futuro, el momento cuando Jesús ponga sus pies en la tierra. João está a olhar para o futuro, quando vê Cristo a colocar os seus pés na terra. Y con él 144,000. E com ele 144.000. Esos que vimos en el capítulo 7. Esse que vimos no capítulo 7. ¿Quién va a sobrevivir la gran tribulación? Quem irá sobreviver à grande tribulação? Al final de todo, No final de tudo, cuando Cristo vuelva con su iglesia quando Cristo volte com a sua y igreja ponga los pies en el monte que se partirá en dos. e coloque os seus pés sobre o monte que se dividirá em dois, Zacarías 14. Zacarias 14, 144,000 estarán allí esperando. 144.000 estarão à espera dele. Jesús vendrá victorioso. Jesus voltará vitorioso. Él permanecerá en pie. Ele permanecerá aí em pé. Suya es la victoria. A vitória é sua. Él es quien juzga al mundo Ele é quem julga o mundo y Él es quien destruye al mundo. e é ele que destrói o mundo. Por eso leemos en el versículo 15 de este capítulo Por isso vemos no capítulo 14, versículo 15, el mandato que Cristo recibe de ejecutar todos los juicios. o mandato que Jesus recebe para executar todos os juízos. Fijaos, ¿por qué es importante entender este versículo? Tenham atenção aqui, este versículo é muito importante. Porque Él dice, Porque ele diz, en la mitad del versículo, na metade do versículo, mete tu hoz y ciega, lança a tua foice e cega, versículo 15. porque la hora del Señor, É já vinda a hora, perdón, porque la hora de cegar ha llegado, é já vinda a hora de cegar, pues la mies de la tierra está madura. porque já a seara da terra está madura. Leemos ese versículo y pensamos, ¿en qué pasaje pensamos? Lemos este versículo e em que passagem pensamos? ¿No se les va a uno de los evangelios? Lembramos de uma passagem dos Que Evangelhos la mies está madura, que o campo está maduro, está que la mies preparado, es mucha, los obreros son pocos. a seara é muita, os trabalhadores são poucos. Entonces empezamos a pensar, bueno, esto se refiere, es un pasaje evangelístico de alguna manera. Então nós pensamos, bom, isto é uma passagem evangelística de alguma maneira. Este es el momento cuando Cristo vendrá a buscar a los suyos y los separará de la cizaña. Este é o momento que Jesus vai buscar os seus e vai separar o trigo do joio. No, para nada. Não No significa es, de lo nada que, disso. no es de lo que está hablando. Não é isso que está a falar. Es muy importante la palabra madura en este pasaje, Então a palavra madura é importante na passagem, porque significa podrida. porque significa podre. Entonces, no tiene que ver nada con la cosecha lista para salvación. Então não significa, não está a falar do fruto que já está maduro para ser colhido ou salvo, Sino que está hablando de las frutas que se han caído del árbol y se han podrido mas está a falar daquelas frutas que caíram da árvore e apodreceram, y que lo único que valen es para recogerlas y quemarlas. e a única coisa que podemos fazer com essas frutas é recolher essas frutas e queimá-las. Y por eso se usa también el lenguaje de Jesús y las uvas, E por isso que se usa esta linguagem de Jesus e as uvas. que es como continúa, y las naciones son esas uvas E continua a falar sobre isso, e as nações são essas uvas, que serán
cosechadas que serão colhidas y serán echadas en el lagar, e serão lançadas no lagar, donde Cristo las pisoteará. e aí Cristo pisará estas uvas. ¿Recordáis cómo eran los pies de Cristo en el capítulo 1? Lembram-se dos pés de Cristo no capítulo 1? Ese bronce Este bronze bruñido, brunhido, que quiere decir ardiendo a rojo vivo, que é este bronze que significa ardor inflamado. estará aplastando Aí esses pés estarão aí a pisar, a a esmagar todas las naciones. a todas as nações. ¿Y cómo va a hacer eso? E como é que isto vai acontecer? Bueno, el capítulo 5 describe 7 plagas, Então o capítulo 5 descreve 7 plagas 7 pragas que constituyen que constituem las 7 últimas copas de la ira de Dios. as 7 últimas taças da ira de Deus. Entonces ahora sí, en el capítulo 16, Então, agora sim, no capítulo 16, se vuelve a hablar de estas copas y retomamos la cronología. voltamos à cronologia onde é falado acerca das taças. Y estas copas E estas taças son la culminación del furor divino. é o culminar do furor divino. La copa en la escritura A taça na Escritura siempre representa o bendición abundante representa sempre ou a bênção abundante o juicio abundante. ou juízo abundante. Mi copa está rebosando, Salmo 23. A minha taça está abundante, transborda. Pero luego en Getsemaní, Mas logo no Getsemane, si es posible, pasa de mí esta copa. se é possível, diz Jesus, passa de mim este cálice, Es la esta copa, taça. la copa del juicio de Dios contra el pecado en Cristo. A taça do juízo de Deus contra o pecado em Cristo. Estas son las copas finales Estas são as taças finais de la ira de Dios. da ira de Deus. Va a ser la expresión máxima de su Será a ira expressão máxima da sua ira en esta tierra, nesta terra. porque en el infierno será peor. Porque no inferno será pior. La primera copa, versículo 1 del capítulo A 16, primeira taça, no versículo 16, el versículo 1 de 16, va a producir llagas repugnantes. vai falar... Perdão, repetir o texto? Llagas repugnantes 16:1. 16, capítulo 16, versículo 1. Logo no versículo 1 fala de chagas repugnantes, chagas malignas. Después, el Depois- versículo 2, la segunda copa, No versículo 2, a segunda taça va a convertir el mar en sangre. vai transformar o mar em sangue. Después, en la tercera copa, E a terceira taça depois se convertirán los ríos en sangre. transformará os rios em sangue. Versículo 3. Versículo 3. Nos quedamos sin agua potable definitivamente Então, não temos mais água potável de forma definitiva y desaparece toda la vida marina. e desaparece toda a vida marítima. Y ahora el versículo 8 E agora o versículo 8 nos dice que la cuarta copa diz-nos que a quarta copa hará que el sol queme a los hombres. fará com que o sol queime os homens. Y aún así, E mesmo assim, los hombres van a blasfemar contra os Dios. homens irão blasfemar contra Deus. Volvemos de nuevo a lo que hablábamos antes, ayer, E voltamos mais uma vez daquilo que falámos ontem. en el sexto sello, al principio. Ya sé que parece que fue hace un mes. No sexto selo, eu sei que já parece que já falámos disto no mês passado, não é? Pero cuando la gente sabe que está sucediendo, Mas vemos que as pessoas sabem aquilo que está a acontecer. saben que es la ira del Cordero, Sabem que isto é a ira do pero Cordeiro. prefieren esconderse en las Mas montañas preferem esconder-se nas montanhas antes que acudir a Él. em vez de chegar até ao Cordeiro Y e aquí pedir sucede ajuda. lo mismo. E aqui acontece o mesmo. Prefieren ser quemados vivos Preferem ser queimados vivos y blasfemar en nombre de Dios e blasfemar o nome de Deus que arrepentirse. que optar pelo arrependimento. La quinta copa, E a quinta taça, en el versículo 10, no versículo 10, va a juzgar el reino del anticristo. ele julgará o reino do anticristo. Después la sexta va a secar el río Éufrates E a sexta taça secará o rio Eufrates para preparar el terreno para la guerra de Armagedón. para preparar o terreno para a guerra do Armagedon. Y la última copa E a última taça va a producir un gran terremoto como nunca antes había visto. produzirá um grande terremoto como nunca antes foi visto. Y este terremoto va a destruir a la Gran Babilonia. E este terremoto destruirá a Grande Babilónia. Y la Gran Babilonia no es un lenguaje simbólico, E a Grande Babilónia não é uma linguagem simbólica, sino que es una ciudad de verdad. mas é realmente uma cidade. Porque el versículo 19 dice, Porque o versículo 19 diz, después de este terremoto, que la gran ciudad quedó dividida en tres. depois deste terremoto, que a grande cidade defendeu-se em 3 partes. Y esta gran ciudad, continúa el versículo, es la Gran Babilonia. E esta grande cidade, como diz o versículo, é a Grande Babilónia.
Y después se nos va a describir en los capítulos 17 y 18 e vai-nos descrever nos capítulos 17 e 18 la destrucción definitiva de esta ciudad. a destruição definitiva desta grande Es cidade. todo lo mismo. É tudo mesmo. Es como la gran Babilonia va a ser aniquilada. Explica como a grande Babilónia será aniquilada. ¿Y por qué? E porquê que será aniquilada? Porque la Babilonia es la capital. Porque a Babilónia é capital. Es la capital del reino del anticristo. É a capital do reino do anticristo. Volverá a alzar esta gran ciudad E voltará a erguer esta grande cidade, donde él reinará onde ele, o anticristo, reinará y establecerá su reino mundial. e estabelecerá o seu reino mundial. Será el centro neurálgico de la falsa religión. Será ele centro? Será el punto central de la falsa religión. Será o ponto central da falsa religião. El punto que representa la rebeldía de los gobiernos del mundo. O centro que representa a rebeldia de todos os governos do mundo. Todos los gobiernos del mundo darán su gobierno al anticristo Todos os governos do mundo entregarão o seu governo ao anticristo, que reina en esa ciudad. que reina nessa cidade. Entonces esa ciudad es una ciudad, Então esta cidade é uma cidade, pero representa al mundo mas también. representa também o mundo. Su destrucción A sua destruição va a conllevar la destrucción de los gobernantes del mundo, levará à destruição dos governantes do mundo, del anticristo do anticristo y sus seguidores. e os seus seguidores. En resumen Resumindo y en conclusión, e concluindo, que es donde teníamos que haber terminado ayer, e é onde deveríamos ter terminado ontem, Jesús va a juzgar al mundo. Jesus julgará o mundo. Él es Cristo glorificado y exaltado. Ele é o Cristo glorificado e exaltado. Él es Rey y Señor. Ele é Rei e Senhor. Es el único con derecho a conquistar las naciones É o único com direito de conquistar as nações y destruir a cada uno de sus enemigos. e destruir cada um dos seus inimigos. Es verdad que Él es el Salvador del mundo É verdade que Ele é o Salvador do mundo. y que hoy es el día de la salvación E hoje é o dia da salvação. y que hoy Cristo no está ejerciendo su juicio contra el mundo. E hoje Jesus Cristo não está a exercer o seu juízo contra Así o que si mundo. no lo conoces personalmente como Assim, Señor y Salvador, se não conheces Jesus como Senhor e Salvador, cree que murió en la cruz de Calvario por tus pecados, crê que Ele morreu na cruz do Calvário pelos teus que pecados, resucitó de entre los muertos para tu justificación. ressuscitou dentre os mortos para a tua justificação, Arrepiéntete, e arrepende-te. deja de amar al pecado y ámale a Él. Deixa de amar o pecado e ama a Jesus. Y la promesa es clara. E a promessa é clara. Dios no echa a nadie que vaya a Él. Deus não deita ninguém fora, não deita ninguém que vai a Ele fora. Entonces arrepiéntete y cree. Por isso arrepende-te e crê. Pero como no te arrepientas Mas se não te arrependeres y llegas en este instante, e chegas a este momento cuando aqui, Jesús empieza a ejercer su ira contra el mundo, quando Jesus começa a exercer a sua ira contra o mundo, ay de ti, ai de ti, oh lo que te espera. ai o que te espera. Vas a desear haber nacido en el infierno. Vais desejar ter nascido no inferno. Te va a parecer un alivio comparado con lo que será la gran tribulación. Vai-te parecer um alívio comparado com a grande tribulação. Pero si tú eres uno de los que profesa ser creyente, Mas se tu és um daqueles que se professa cristão, uno de los que decimos que le seguimos, aqueles que dizem eu sigo, que le amamos, que amamos a Jesus, que tenemos su espíritu, dizemos que temos o seu espírito, el sello de la promesa, aqueles que dizem que tem o selo da promessa, la esperanza de que nos libra de la ira venidera, a esperança daquele que nos vai livrar da ira vindoura, que estaremos en los cielos celebrando las bodas del Cordero, aqueles que dizem que estarão no céu a celebrar as bodas do Cordeiro. mientras esta sucede en la tierra. Enquanto isto está a acontecer na terra, Asegúrate assegura-te de algo, que realmente eres salvo. se realmente és salvo. Y como veíamos ayer por la noche, E como vimos ontem à noite, asegúrate de que eres vencedor, assegura-te que Ele é o vencedor, que caminas en santidad, que caminhas em santidade, que obedeces la palabra de Dios, que obedeces à palavra de Deus, pero sobre todo y en especial, mas apesar de tudo e em especial, que amas a Cristo. que amas a Cristo. Esa va a ser la diferencia. Esta será a diferença. La diferencia entre un incrédulo y un creyente A diferença entre um incrédulo e um crente es el amor por Cristo. é o amor por Cristo. La prueba definitiva de que vamos a ser rescatados de este juicio, A prova definitiva que seremos resgatados deste juízo, de que realmente participamos de la victoria de Cristo, de que realmente participamos da vitória de Cristo, es la obediencia y el amor a Cristo. é a obediência e o amor a Cristo. Si me amáis, Se me amais, guardáis mis mandamientos. guarda os meus mandamentos. Así lo dijo nuestro Señor y Salvador. Assim nos disse o nosso Senhor e Salvador. Voy a terminar leyendo las palabras de Apocalipsis 19, Para terminar, gostaria de ler as palavras de Apocalipse 19, versículos 11 a 16, versículos 11 a 16, porque resumen porque resume todo lo que hemos visto en esta sección. tudo o que vimos nesta secção. Resumen de quién es la victoria, Resume de a quem pertence a vitória,
que Cristo es victorioso. Fijaos, si vi el cielo Cristo abierto é vitorioso, vejam, e viu o céu aberto. y hay un caballo blanco E eis um cavalo branco. y el que lo montaba se llamaba Fiel y E o Verdadero. que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Y Verdadeiro. con justicia juzga y hace la guerra. E com justiça julga e peleja com a guerra. Sus ojos son una llama de fuego E os seus olhos eram como chama de fogo. y sobre su cabeza hay muchas diademas E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Y está vestido con un manto empapado de E sangre. estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Y su nombre es E o nome é, el Verbo de Dios. pelo qual se chama, é a palavra de Deus. Y los ejércitos que están en los cielos, E seguiam-no os exércitos que há no céu, vestidos de lino fino, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. branco e puro. De su boca sale una espada afilada E da sua boca saiu uma aguda espada para herir con ella a las naciones. para ferir com ela as nações, Y las regirá con vara de hierro. e ele as regerá com vara de ferro. Y él pisa el lagar del vino, E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, del furor de la ira de Dios. do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su manto y en su muslo E na sua veste e na sua coxa tiene un nombre escrito: tem escrito este nome: Rey de Reyes Rei dos Reis y Señor de e Señores. Senhor dos Senhores. Oremos. Oremos. Ciertamente, Padre, Senhor Pai, Cristo es supremo. Cristo é supremo. Él es el juez máximo. Ele é o juiz máximo, Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. El único Salvador del mundo, O único Salvador do mundo, pero también el único juez del mundo. mas também o único juiz do mundo. Suya es la victoria. Sua é a vitória. Y te damos gracias por la esperanza que nos has dado en Él. E damos graças pela esperança que nos deste nele. Señor, ayúdanos a contemplar a Cristo, Ajuda-nos a contemplar Cristo, a quedarnos maravillados con su exaltación, a ficar maravilhados com a sua exaltação, que su juicio nos motive que o seu juízo nos motive a ir a las naciones con el Evangelio, a ir às nações com o Evangelho, pero también a perseverar hasta el fin. mas também a perseverar até ao fim. A ti te damos las gracias A ti damos graças, Senhor, y exaltamos e exaltamos o en teu tu nome. santo nombre. Em teu nome, Amén. amém. Então vamos fazer uma pausa de 5 minutos, está bem? Tem café, chá, por favor, 5 minutos, depois voltamos. Não se esqueçam, têm as folhas, quem precisar das folhas para escrever as perguntas, façam-no, está bem? Para que possamos fazer as perguntas mais tarde.